Fala, velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de volta aqui no canal e vamos para mais aqui um conteúdo de ServiceNow. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Jorge Vilas Boas e estou postando aqui uma série de vídeos falando de como criar uma aplicação do extremo zero no ServiceNow utilizando a ferramenta App Engine Studio. Então, caso você esteja vendo o vídeo pela primeira vez, eu te indico, volta o vídeo, olha desde o comecinho, que vocês vão entender muito melhor como faz essa aplicação, tá legal? Dessa vez a gente vai falar aqui como que a gente edita e deixa mais bacana os nossos formulários dentro das nossas tabelas do ServiceNow. Então, vamos começar mais um vídeo lá e, sem mais delongas, bora pro App Engine Studio. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos abrir de novo aqui a nossa IDE do App Engine Studio. Eu vou clicar aqui no Let's Go. A gente tem aqui de novo o nosso My Apps. Clica no All Food. Dessa vez eu vou um pouquinho mais rápido aqui, porque a gente já viu várias vezes isso nos outros vídeos. Temos aqui nossas três principais tabelas. E eu vou começar aqui pela tabelinha de estoque, que é a menorzinha que a gente tem aqui no sistema, né? Então vamos começar por ela. Bom, abrindo aqui a nossa tabela, lembram, essa aba ela está abrindo aqui a configuração da nossa tabela. Então, segundinhos, ele está abrindo aqui. Legal. Como que eu consigo agora configurar o formulário do nosso App Engine Studio aqui? Então, vamos fazer aqui juntos. Bom, vamos lá. Lembrando, só recapitulando um pouco de conceito, lá nos primeiros vídeos eu falei para vocês, o ServiceNow ele tem dois principais elementos visuais de interface que vão mostrar os dados das tabelas para a gente. Um deles é a lista e o outro é o formulário. Listas são conjuntos de itens de registros das tabelas. E os formulários, eles vão apresentar apenas um por vez desses registros, tá bom? Então, a gente configurou no último vídeo as listas, agora a gente vai configurar os formulários. Eu estou aqui na tabela de estoque, então se vocês repararem, eu tenho aqui um botão chamado Formulários. Vamos clicar aqui nesse botão Formulários, e aqui a gente tem um editor, tá? É um editor bem amigável do próprio App Engine Studio, onde eu consigo fazer algumas configurações aqui para tornar o preenchimento desse formulário mais amigável. Repara que de cara, ele trouxe uma pré-visualização para mim aqui, mas eu consigo mudar ela completamente. Por padrão, ele colocou aqui para mim esse formulário dividido em duas colunas, mas, por exemplo, eu poderia escolher aqui uma coluna e reparem que os campos agora vêm um por vez, ó, linear, legal? Eu vou deixar aqui nesse formato mesmo, mas imagina que eu gostaria que nesse formulário aparecessem mais campos, eu só estou com 3. Todos esses outros são campos disponíveis aqui na nossa tabela. Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui e colocar mais algum campo. Faz de conta que no formulário eu gostaria de saber algum outro dado do meu produto, por exemplo, né? Então, se eu clicar aqui nesse adicionar um campo relacionado, né, um Add a Related Field, eu posso vir aqui e jogar para o meu formulário. Obviamente ele vai me perguntar qual campo eu quero. Se eu peguei da tabela produtos, lembra que produto é um campo de referência da tabela produto? Então eu posso pegar qualquer campo da minha tabela produto e exibir aqui, por exemplo. Vou pegar, por exemplo, a marca. Vou adicionar. Então pronto, dentro do meu formulário eu consigo também trazer um dado que não está na tabela estoque e sim na tabela produto, mas eu quero que ele apareça aqui por algum motivo para a minha aplicação ter um pouco mais de informação rápida e tudo mais, tá? Então, esse movimento de utilizar um dado de uma outra tabela para aparecer na tabela que estamos usando no momento, a gente chama isso de dot walk, tá? Então, o dot walk é o movimento de você pegar um campo de uma tabela referência e apresentar ele, ou utilizar ele em um outro contexto, nesse caso da tabela estoque, tá? Então, eu acho que assim já ficou bacana pra gente. E eu vou dar um salvar. Uma vez que a gente salva a configuração aqui desse nosso formulário, eu consigo clicar aqui no botão visualizar. Ele vai mostrar para a gente um preview, né? Uma pré-visualização do formulário. É comum que às vezes ele dá aquela mensagem inicial, mas ele já arruma aqui, tá tudo bem.
E ó, essa é a visão que um usuário da plataforma vai ter quando ele estiver fazendo a edição de um novo registro no formulário, tá bom? Então, fizemos da tabela estoque, vamos fazer do restante das tabelas? Vou fechar aqui, vamos fazer, por exemplo, da tabela agora produto, que é uma tabela que tem mais campos, né? Então, mesma coisa, posso vir aqui clicar no produto, vou vir aqui em formulário, e olha o que ele fez. Por padrão, ele criou um formulário com todos os campos um embaixo do outro. De repente, eu não gostei desse formato, então eu quero mexer nesse layout. Como que eu faço? Da mesma forma que na de estoque. Eu vou vir aqui do lado, por exemplo, eu acho que vai ficar mais atraente se ele tiver em duas colunas, nesse caso, porque tem muita informação. Então, eu coloquei em duas colunas, ele já colocou numa ordem que ele quis, mas nada impede de eu mudar. Eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar o nome aqui desse lado, né? Posso jogar a marca para esse lado, para a esquerda. Acho que a categoria, subcategoria, uma embaixo da outra fica bem legal, né? Vou jogar o status aqui para cima, acho que vai ficar mais bacana. Então, só com um clique e arrasta, você consegue reposicionar os campos, tá? Isso torna a sua aplicação muito mais atraente e muito mais amigável de ser utilizada. E eu não preciso ter uma seção só dos meus produtos. O que eu quero dizer? De repente, o campo descrição, eu gostaria que ele ocupasse uma linha inteira. Então, eu posso vir aqui, adicionar um maisinho aqui embaixo, uma nova seção. E nessa nova seção, eu posso jogar a descrição aqui para baixo, por exemplo. Legal? Posso, inclusive, dar um nome para ela. Então, se eu quiser renomear essa nova seção, posso vir aqui e colocar aqui um nome, por exemplo, detalhes. Acho que fica bem legal. Então, eu tenho minha descrição aqui embaixo e agora ela ocupa muito mais espaço, né? Acho que fica mais bacana para esse tipo de campo. E aí, com o tempo, a gente pode configurar todos os campos que a gente precisa. Reparem que aqui do lado esquerdo, eu tenho mais campos que não foram utilizados. Então, vamos jogar aqui para o nosso formulário. Por exemplo, a marca mesmo não está aparecendo aqui ainda. Deixa eu ver se está. Ah, não, está aqui. Marca já está. Deixa eu ver se tem mais algum campo importante. Não tem. Beleza, conseguimos colocar todos aqui. O sistema já fez isso pela gente. Mas a gente poderia, por exemplo, também remover algum campo que para a nossa aplicação a gente acha que não faça sentido, tá bom? Então aqui a gente remodela, eu vou salvar. E de novo, quero ver mais ou menos como ficou meu formulário, clico aqui no visualizar e ele vai mostrar para mim o formulário aqui e você pode simular um preenchimento. Dessa vez eu vou voltar aqui um pouquinho, vou fechar as abinhas, tá? E aqui na mesma tabela produto, em vez de eu clicar aqui nesse componente e abrir a tabela, nós vamos clicar aqui no visualizar. O que ele faz? Ele abriu uma outra aba aqui do sistema, onde ele vai com certeza abrir a sua lista de produtos no ServiceNow. Essa é a lista efetiva mesmo que a gente criou. Se eu clicar em qualquer um dos produtos, por exemplo, eu vou clicar aqui no 5, né? Ele vai me redirecionar para o formulário, né? Então tá aqui o formulário que a gente acabou de configurar. Repare, ó, detalhes, que foi uma seção que a gente criou, um campo descrição ficou aqui embaixo e todos os outros campos que a gente reconfigurou já estão aqui totalmente apresentáveis da forma que a gente configurou, tá? Então aqui fica muito mais fácil da gente manipular e trabalhar com os nossos itens, tá? Todas as funcionalidades que a gente fez na tabela, elas continuam funcionando normalmente e isso a gente fez uma edição somente aqui do layout, só do design, para facilitar o uso da nossa aplicação, tá bom? Então não se preocupem, tudo que a gente configurou lá no começo do projeto, ele ainda é válido aqui. Obrigatoriedade de campos, se é somente leitura, se eu tenho dependência nos campos e tudo mais, tá bom? Isso está configurado. Vou fechar aqui de novo. E agora eu vou por último configurar a nossa tabela de pedidos. Mesma coisa, clique em pedido. Tenho aqui o nosso editor de formulário, né? Mas dessa vez eu vou ensinar como que a gente faz de uma outra forma. Então aqui eu estou usando o App Engine Studio. Se eu clicar em formulário, eu consigo editar de uma forma bem amigável os campos. Mas eu tenho uma outra forma de fazer isso. Eu posso simplesmente fechar a minha abinha e como eu fiz no caso da tabela de produto, nós vamos abrir agora a nossa tabela aqui de pedido pelo visualizar. Então nós vamos ver efetivamente como que ficou o resultado disso no sistema. Clico no visualizar, ele vai vir uma lista e se eu clicar no novo, por exemplo, ele vai abrir aqui para eu criar meu pedido 2.
Se eu quiser editar o formulário por aqui, eu também consigo, tá? Então, a gente pode utilizar a própria plataforma do ServiceNow e editar por aqui. Como? Eu posso clicar aqui nessa barra cinza em branco com o botão direito, configurar, layout do formulário. E dessa forma, a gente consegue editar ele de uma forma mais simples, de uma forma, ela não é tão amigável, para quem ainda não tem muito conhecimento de sistema, pode ter um pouco de dificuldade, mas funciona também, tá? Como que funciona essa forma de edição de layout de formulário? É muito parecido com a da lista. Então, você consegue ver do seu lado esquerdo uma lista de campos disponíveis na tabela. Todos esses campos estão disponíveis lá na tabela de pedidos, tá? E do lado direito, os campos que estão aparecendo no formulário nesse momento. Eu consigo pegar e remover um campo daqui, por exemplo, e ser afetado. E ser afetado é uma coisa que não interessa na nossa aplicação, então eu posso clicar na setinha aqui e remover. Assim como o contrário também é válido, eu posso pegar algum campo importante aqui para a nossa aplicação e adicionar aqui do lado direito, como por exemplo, deixa eu ver se o tipo está aqui, ó, o tipo não está. Eu vou colocar o tipo, jogar ele aqui para o lado direito. Quero jogar também o telefone do cliente, né? Quero jogar também aqui a quantidade, vamos também acrescentar produto, vamos também acrescentar aqui o serviço. Interessante adicionar esse campo atribuído. Vamos ver se tem aqui o grupo de atribuição também é legal. E vamos também colocar o campo de nome do cliente. Então, por isso faltou o e-mail do cliente, né? Também. Deixa eu ver se ele já está aqui, ó, o e-mail. E eu acho que com isso a gente já tem campo suficiente para trabalhar. O status já está aqui. Então, legal, tenho todos os campos do lado esquerdo. Só que eles estão bem bagunçados. Eu vou dar um salvar só para a gente ver, antes da gente sair configurando, né? Olha como eles vieram. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas da forma amigável eu tenho como colocar duas colunas, uma coluna aqui também dá? Então, sim, dá para colocar, tá? A gente vem de novo aqui, botão direito, configurar, layout do formulário. Ele vai abrir aquela nossa telinha de novo. Esse conceito de jogar os dados de um lado para o outro é o que o ServiceNow chama de Slack Bucket, tá? Então, esse daqui a gente tem em vários lugares do sistema, esse tipo de configuração que você joga de um lado para o outro a informação, tá? Normalmente para incluir dados de uma tabela para outra. Então, aqui, por exemplo, qual é o item que separa, né, as colunas? São esses splits, tá? Ó. Então, eu posso ter aqui um split, um end split para finalizar, mas eu posso ter mais. Então, se eu procurar aqui do lado esquerdo, a gente vai reparar que no final, é tudo em ordem alfabética, né? Mas aqui no final eu sempre tenho ó, um begin split, split e o end split, tá? Então, começo, imagina que é uma coluna no meio dos campos e aqui é a divisão final. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, na linha de baixo, colocar um começo de split, eu posso vir aqui no begin e colocar. Reparem que ele pôs aqui no final, eu vou jogar lá para cima. Posso vir aqui e colocar mais um split. Opa. Vou descer ele aqui. Colocar depois do begin. Ó, então, descrição resumida. O que mais eu quero que venha perto da descrição resumida? Eu vou pôr a descrição também. E eu já vou encerrar o meu split nesse caso, tá? Eu vou descer aqui um end split e pôr embaixo de descrição. Vamos subir o anotações também. Então, todos esses campos que eu quero que ocupem uma linha inteira, eu vou deixar aqui, esses três, tá? Porém, já dei um end split, vamos começar mais um. Eu vou jogar esse split aqui mais para baixo e vamos dar um begin split de novo aqui. Vou jogar ele aqui para baixo depois do end. E dessa vez eu vou começar a separar. Eu quero tipo, quantidade, vamos pôr produto e serviço perto do tipo também aqui, ó. E eu vou separar os dados do cliente do lado direito, né? Então eu vou fazer um corte no meio das minhas colunas com o split, e aí eu vou vir com o nome do cliente, telefone, e-mail. Vou deixar o grupo de atribuição lá para cima, lá no comecinho do meu formulário. Acho que vai ficar mais bacana. Opa. Então eu tenho aqui
número para quem está atribuído e para que grupo está atribuído. E do lado direito eu vou deixar se ele está ativo, né, a prioridade primeiro, se ele está ativo, o status, e eu vou tirar esse campo primário. Legal? Então eu fiquei com 3 campos na primeira coluna, mais 3 campos aqui na segunda. Terminei meu split. 3 campos de uma linha só, não tem split no meio, repara, né? E aí eu já dou um end. E por último eu dou um begin split aqui, mais 3 campos do lado esquerdo, 4 no caso, né? E 3 campos do lado direito. Legal? Posso dar um end split aqui para finalizar. Vou jogar ele lá para baixo. E vou dar um salvar. Beleza, configuramos aqui de uma forma um pouco diferente o nosso formulário. Dá um pouquinho mais de trabalho, ele não é tão amigável, mas é uma segunda forma de trabalhar e isso vai de gosto, tá? Tem gente que gosta mais de usar dessa forma e tá tudo bem, dá para trabalhar também. E tá aqui o nosso formulário de pedido prontinho para ser utilizado de uma segunda forma. E por último, acho que para finalizar, eu vou mostrar uma terceira forma. Se eu clicar aqui com o botão direito na barrinha cinza e configurar, eu ainda tenho como usar um construtor de formulário que tem aqui, que é o Form Design, esse design de formulário. Se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui do lado direito uma nova aba com uma outra ferramenta do ServiceNow, também muito utilizada para desenhar os nossos formulários, e ela é um meio termo entre o App Engine Studio e a configuração diretamente na plataforma, tá? Reparem aqui que é uma forma um pouco mais... ela não é tão amigável quanto o App Engine Studio, mas ele também não é tão simples quanto o Form Layout, mas serve para a mesma coisa, tá? Então aqui vocês conseguem configurar os campos, as seções, tá vendo? E colocar aqui os campos da forma que vocês quiserem, tá? Então, tranquilo de fazer, ó. Vou, por exemplo, mover o grupo de atribuição para cá, o atribuído também, para vocês verem a diferença, né? Vou passar aqui o meu estado para o lado esquerdo, o ativo também. Inverti aqui a situação, né? Vou salvar e tá tudo certo, tá? É uma outra forma de trabalhar, não tem certo e errado, é questão de costume. Eu acho que cada um consegue se adaptar da forma que for melhor, mas é importante saber que o ServiceNow tem pelo menos essas 3 formas mais utilizadas de editar os formulários da nossa tabela. Então, finalmente nós temos nossas listas configuradas de todas as 3 tabelas, os nossos formulários, e podemos partir agora para melhorar a experiência de utilização da nossa aplicação, tá bom? Então, o alicerce aqui com esse vídeo, ele está pronto, a gente já está preparado para ir para o nosso próximo passo, que é começar a criar uma interface mais amigável para o nosso cliente poder solicitar as coisas na nossa aplicação do Wow Food. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dificuldade, pause o vídeo, volta, façam com calma, mas não deixe de fazer, tá bom? Cada passo aqui é importante para a gente ter no final a aplicação criada do zero e vocês poderem utilizar isso como um primeiro projeto. Bom, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês aí no próximo vídeo e até mais!